Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o primeiro trimestre de 2023. O título desta série de lições é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O comentarista desta série de lições é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. E chegamos hoje à última lição do trimestre, lição de número 13, que tem por título Aviva, ó Senhor, a tua obra. O textuário da lição está no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 2, e nos diz: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Já a verdade prática nos ensina, é vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. Para a leitura bíblica em classe, temos o texto do livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, versículos 1 e 2, depois versículos 16 ao 19. Acompanhe a leitura, por favor. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Segundo o plano de aula da revista, esta lição tem 3 objetivos. Primeiro, apresentar o clamor pelo avivamento do profeta Abacuque. Segundo, enfatizar a palavra de Deus como elemento fundamental do avivamento. E, finalmente, terceiro, conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento. Queridos irmãos, como de costume, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download está aqui logo abaixo na descrição deste vídeo. E outro sim, preciso falar novamente que aqueles grupos de WhatsApp que nós mantínhamos, eles foram desativados, e o arquivo com as notas de aula estão sendo disponibilizados apenas ali no Telegram. O link para acessar o nosso grupo no Telegram também está logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Vamos então ao comentário. Introdução. Encerraremos este trimestre com o clássico texto do profeta Abacuque. Nele, o avivamento indispensável à Igreja do Senhor Jesus está revelado. O clamor do profeta por um avivamento para seu povo deve ser o clamor da igreja nestes últimos dias. Queridos irmãos, estamos chegando ao final de mais um trimestre, primeiro trimestre de 2023, onde no trimestre inteiro foi ensinado, falado, meditado a respeito de avivamento. E nesta última lição, o comentarista escolheu, como ele mesmo pontuou, aquele texto clássico ali do profeta Abacuque, quando o homem de Deus clama por um avivamento. E conforme vimos, principalmente eu comecei a regravar as lições a partir da lição de número 9,
A definição de avivamento é aquele coração quebrantado que busca o Senhor em arrependimento e humildade. E Deus, como resposta a esse clamor, envia um avivamento sobre a pessoa, que é aquela definição clássica que encontramos na lição de número 1. Porém, meus irmãos, durante o trimestre nós vimos que, além dessa definição clássica, a igreja ou os teólogos também consideram como um avivamento aquele cristão que vive com a vida, que vive cheio do Espírito Santo. E nós vimos na aula passada que essa questão do cristão estar cheio do Espírito Santo é justamente uma escolha do próprio cristão. Se cada um de nós se conscientizar da necessidade que temos de desenvolver uma comunhão profunda com o Espírito Santo, todos nós seremos avivados. Deus é o maior interessado em derramar o avivamento sobre a sua igreja, porém Deus não acha lugar para fazê-lo, porque muitos de nós não se preocupam em se aproximar de Deus, em desenvolver esta vida de profunda comunhão com o Espírito Santo. Então, queridos irmãos, nesta última lição, o clamor do profeta foi que Deus avivasse a sua obra. Porém, nós temos uma grande parcela de responsabilidade neste avivamento, porque o avivamento de Deus virá a partir do momento em que nós nos posicionarmos para buscar a Deus com quebrantamento, com arrependimento, com humildade e principalmente, como diz a palavra de Deus, de todo o nosso coração. Se nós nos colocarmos para buscarmos a Deus, certamente nós o encontraremos. A palavra de Deus nos garante isso. Nunca houve uma necessidade tão premente de a igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. As forças do mal tentarão pará-la, mas não prevalecerão porque Jesus é o dono da igreja. Acabamos de mencionar, queridos irmãos, o avivamento de Deus depende de uma ação nossa de buscá-lo. Depende de uma ação nossa de nos arrependermos, de nos voltarmos para a palavra de Deus, de realmente entendermos a necessidade desse desenvolvimento de uma vida de comunhão profunda com o Espírito Santo. E por conta do esfriamento espiritual de muitos, precisamos urgentemente retomar, ou seja, retornar a buscar a Deus, a estudar as Escrituras, enfim, nos posicionarmos do jeito que Deus espera que nós o façamos, para que Ele possa derramar o avivamento através das nossas vidas. Que possamos ser, meus irmãos, cada um de nós, um canal usado por Deus para levar o verdadeiro avivamento por onde quer que nós andarmos. A palavra-chave para esta lição é aviva. Chegamos ao tópico 1 que nos diz o clamor pelo avivamento. Subtópico 1. A intercessão angustiada do profeta. Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá. Como mensageiro de Deus, o que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. Queridos, não há um consenso, ou seja, não há um acordo entre os teólogos a respeito da data exata quando o livro do profeta Abacuque foi escrito. Segundo esses teólogos, existem pelo menos duas datas ou dois períodos em que este livro poderia ser escrito. Ou melhor, poderia ter sido escrito. Mas, de acordo com o que vemos no texto do próprio livro do profeta Abacuque, ele estava angustiado por conta da grande iniquidade cometida ali pelo povo de Judá. E se nós levarmos em consideração este contexto, podemos acreditar que Abacuque realmente viveu antes da vinda, ou antes da ida, de Nabucodonosor para destruir ali a cidade de Jerusalém em Judá. E de acordo com a Bíblia Sagrada, aquele período foi um período de grande apostasia, de grande rebeldia diante de Deus, principalmente no que diz respeito ali ao reinado de Manassés. A Bíblia menciona que Manassés irritou a Deus de uma forma assim que podemos dizer nunca antes vista.
Manassés foi de longe o pior rei que Judá teve naquele período. E a Bíblia menciona que foi justamente por causa dos pecados de Manassés, ou aqueles que ele cometeu e levou os judeus a cometerem. Foi que a tribo de Judá e a cidade de Jerusalém foi realmente expulsa e rejeitada da presença do Deus Todo-Poderoso. Então podemos supor que Abacuque deva ter vivido neste período antes de Nabucodonosor invadir ali as terras ali de Judá e também a cidade de Jerusalém. Além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral de seu povo. Queridos irmãos, já tratamos em lições anteriores a respeito dessa aparente impunidade das pessoas que cometem o mal, ou seja, parece que Deus não retribui imediatamente sobre a vida daquelas pessoas que o desobedecem, criando uma falsa sensação de impunidade, ou seja, a pessoa faz o mal e acha que Deus não está preocupado com isso. Na realidade, meus irmãos, o que nós encontramos nessas situações é a ação da longanimidade de Deus, ou seja, a ação da paciência de Deus. Porque mesmo em situações como essa, normalmente, isso não é uma regra assim que não haja exceções, mas normalmente Deus exorta, Deus envia profetas, Deus fala e aguarda o arrependimento dessas pessoas que estão em pecado, justamente por causa da ação da paciência, da longanimidade de Deus. Mas, conforme tratamos em lições e trimestres anteriores, chega um momento que a longanimidade de Deus para de operar e entra em ação o juízo de Deus. E quando o juízo de Deus entra em ação, as retribuições pelos pecados dessas pessoas cometidos e não confessados e abandonados cairão sobre a vida dessas pessoas de uma forma assim sem misericórdia. Bom, na realidade dizer sem misericórdia depende de caso a caso, porque nós vemos, como nós veremos mais para frente na lição, houve uma situação em que Deus enviou um juízo ali sobre Jerusalém por conta de um pecado de Davi, porém Deus não cumpriu vamos dizer assim, todas as retribuições que Jerusalém merecia, mas Deus usou de misericórdia por causa de uma ação de Davi de oferecer um sacrifício ao Senhor nosso Deus. Então nós vemos que mesmo a aplicação do juízo, em algumas situações, Deus continua ainda usando de misericórdia sobre os pecadores. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos, que está ali na 2 de Pedro, no capítulo 2, versículos 8 e 9, na Nova Versão Transformadora. Logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora, prestem atenção, na verdade o Senhor não demora em cumprir sua promessa como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Vejam então Pedro falando claramente sobre a ação da longanimidade de Deus, sobre a ação da paciência de Deus, que não envia normalmente o castigo, a retribuição sobre aqueles que estão em desobediência. Por quê? Porque Deus aguarda com paciência que essas pessoas se arrependam e se convertam a Ele. Mas que ninguém se engane, queridos. Diante de Deus, todas as coisas são tratadas com justiça. O profeta clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio que via diante de seus olhos. Queridos irmãos, aqui caímos em mais uma situação de discordância entre os teólogos a respeito do porquê que isso muitas vezes acontece. Nós já mencionamos agora há pouco sobre a paciência de Deus, mas o que muitas vezes ocorre e causa, na maioria de nós, uma certa insatisfação, é que muitas injustiças acabam acontecendo, principalmente sobre a vida de pessoas inocentes.
Pessoas inocentes sendo injustiçadas, pessoas inocentes sofrendo por causa de pessoas ímpias. Muitas vezes as pessoas vamos dizer assim, ficam na dúvida, né, o porquê Deus não age, por que Deus não age rapidamente. Como eu disse, meus irmãos, a respeito dessa questão, não há um consenso entre os teólogos. O porquê que Deus demora, ou porquê que Deus aparentemente não julga, ou porque Deus aparentemente permite que uma injustiça atinja um justo, mesmo que seja um servo seu, e não age, não socorre imediatamente. Na realidade, meus irmãos, eu compartilho de uma parte, né, dos teólogos, quando eles dizem que eles não têm uma resposta para isso. Na realidade, a resposta que eles dão é que Deus é soberano e ele age como ele quer. E num caso como esse, não dá para nós generalizarmos. Por quê? Porque certas pessoas sofrem por conta de uma colheita de algo errado que elas tenham feito na vida. Outras pessoas sofrem por conta, vamos dizer assim, de uma situação que ela não dominou. E muitas vezes uma pessoa, mesmo sendo justa, sofre, como foi o caso de Jó, por um motivo que nunca vai nos ser revelado. Então, não existe um motivo único que nos permita afirmar, se você está sofrendo é por causa disso, daquilo ou daquilo outro. Infelizmente, meus irmãos, no meu entendimento, eu concordo com alguns teólogos que dizem que é impossível para nós determinar ou explicar essa questão de muitas vezes Deus aparentemente demorar para responder, porque Deus aparentemente permite que alguns dos seus servos passem por dificuldades, sejam injustiçados, sejam vamos dizer assim, as injustiças sejam praticadas contra eles e Deus não age imediatamente. Não dá para nós explicarmos o porquê disso, mas nós encontramos na Bíblia Sagrada uma ordenança de que o crente precisa viver pela fé. E juntamente com este versículo, existe um outro versículo que diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aí você pode pensar, mas como é que uma injustiça que nos é acometida pode contribuir para o nosso bem? Queridos, o nosso entendimento é muito limitado. Muitas vezes Deus pode permitir que nós passemos por alguma dificuldade justamente para nos preparar para situações ou para obras, ou para, vamos dizer assim, posições em que exijam experiência com aquele tipo de situação. Então, para nós, é muito difícil termos explicações para tudo. Certa vez, o Senhor Jesus Cristo disse para os discípulos, o que eu faço agora, vocês não entendem, mas entenderão depois. Então, queridos, muitas vezes, nós passamos por situações em que nós não conseguimos compreender. Somente lá na frente é que passamos a compreender, puxa, olha, eu passei por aquela situação e Deus queria me ensinar isso, aquilo e aquilo outro. Então percebam, nós precisamos confiar em Deus, viver pela fé e ter a plena convicção de que tudo aquilo que está acontecendo conosco está na direção de Deus, está no domínio de Deus e com certeza algo de bom vai redundar naquela situação, mesmo que naquele momento nós precisemos chorar, mesmo que naquele momento nós passemos por algum tipo de sofrimento, sempre há um aprendizado, sempre há um porquê que Deus permitiu que aquilo acontecesse nas nossas vidas. E muitas vezes, meus irmãos, nós não podemos perguntar o porquê. Nós temos que buscar a Deus para entender o para quê. Com que objetivo o Senhor permitiu que passássemos por aquela situação. Então, a insatisfação do profeta, Senhor, por que o Senhor está demorando? É uma coisa que nenhum de nós terá resposta. Deus é soberano, Deus faz as coisas do jeito que Ele quer, no momento que Ele quer e da forma que Ele planejou. Os irmãos percebam que na vida de Jó, um homem do qual Deus, o próprio Deus, deu testemunho sobre a vida dele. E Deus não falou para Jó, pelo menos não está registrado nas páginas das Escrituras, o porquê que ele passou por todo aquele sofrimento. Deus não se justificou para Jó.
E isso se repete conosco. Deus não se justifica para nenhum de nós. Vamos dizer assim, a nossa obrigação é viver pela fé naquele que tudo pode. Sob tópico 2, a aparente indiferença de Deus. Não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Na verdade, por causa da sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, ele não age com juízo agora, conforme eu mencionei. Deus não é negligente, Deus não é indiferente, mas sim Deus é longânimo. E os irmãos percebam que mesmo na longanimidade de Deus, Deus ainda usa de várias formas para exortar aqueles que estão em pecado, para que eles se voltem para Deus. Então não confundamos a longanimidade de Deus com algum tipo de indiferença ou com algum tipo de, vamos dizer assim, Deus não se preocupa ou não está prestando atenção nisso. Não, queridos irmãos. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. E em Deus não há nenhum tipo de negligência. Muitas vezes, Ele exerce a sua longanimidade e isso para nós, seres humanos, pode parecer que está demorando para que Deus haja. Mas Deus nunca demora, Deus sempre age no momento correto. Por isso, Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem. Na realidade, queridos, o sacrifício de Cristo foi a maior demonstração de amor que Deus poderia ter feito pela humanidade. O texto áureo da Bíblia, João 3,16, nos deixa isso muito claro. Que Deus amou o mundo, a humanidade, as suas criaturas, de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para nos resgatar do domínio do pecado. Esta ação de Deus foi a ação mais marcante de demonstração de amor de toda a humanidade, de todos os tempos. E Deus colocou sobre os ombros da igreja a responsabilidade de divulgar estas boas novas, ou seja, de divulgar o Evangelho a todas as criaturas. Então, o Evangelho é, para nós hoje, a maior demonstração do amor desse Deus Todo-Poderoso. Vamos ler o que Paulo escreveu ali aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Vamos ler na Almeida, Revista e Corrigida. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então vejam, queridos irmãos, o Evangelho é poder de Deus para a salvação. É a proclamação do amor que Deus tem pela humanidade, demonstrado no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Então, Deus não é indiferente, Deus não está atrasado, Deus só está ainda exercendo a sua longanimidade, aguardando que pessoas se convertam ao Evangelho de seu Filho amado Jesus Cristo. Mas, infelizmente, a maioria dá as costas para Deus. Entretanto, haverá um dia em que Ele responderá a todos os que desprezam sua palavra, conforme está escrito. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Queridos, aqui, conforme já mencionamos há pouco, existe o tempo da longanimidade e depois o tempo da aplicação da justiça de Deus. Estamos vivendo hoje ainda o tempo da longanimidade. Deus está aguardando que as pessoas se convertam, Deus está aguardando que as pessoas se humilhem diante dele e aceitem a Cristo como seu Salvador através do Evangelho pregado pela igreja. Porém, vai chegar o momento da aplicação da justiça de Deus. E aí, queridos irmãos, para aqueles que rejeitaram o convite da salvação em Cristo Jesus, só restará o derramamento da ira de Deus em forma de juízo, conforme nós vemos ali no livro do Apocalipse, as taças, as trombetas, tudo aquilo que são as representações, em forma de metáfora da ira de Deus, dos juízos que Deus derramará sobre a terra. Tudo aquilo acontecerá porque chegará o tempo em que a longanimidade de Deus encerrará sua operação e entrará em operação tão somente o juízo de Deus.
E conforme o comentarista pontuou, as nações que se esqueceram de Deus, que viraram as costas para Deus, que não aceitaram o convite da salvação em Cristo Jesus, essas nações, essas pessoas serão lançadas no inferno da condenação. Subtópico 3, a resposta pronta de Deus. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Queridos, é importante nós nos lembrarmos que os caminhos e os pensamentos de Deus são muito diferentes dos nossos. Às vezes queremos, ou às vezes esperamos que Deus haja num certo tema, num certo assunto, de uma certa maneira, porém, quando Deus age, muitas vezes ele age de maneira completamente diferente daquela que nós imaginamos. Conforme eu mencionei, os caminhos e os pensamentos de Deus são muito diferentes dos nossos. Vamos ler o que está ali no livro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, também na Almeida Revista e Corrigida. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Isso significa tão somente que Deus tem uma maneira particular de operar e de trabalhar. E não cabe a nós, queridos irmãos, querer ensinar a Deus como trabalhar. Ele sabe de todas as coisas, ele tem todo o poder, ele é o soberano. O que nós devemos fazer é entregar os problemas nas mãos do Senhor, confiar, pois ele vai responder do jeito que ele quiser. E normalmente de uma forma surpreendente. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus ou os babilônicos para contrapor-se aos pecados e iniquidades de Judá. Os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus para fazer Judá repensar seus maus caminhos e se converter de suas impiedades que já ultrapassavam os limites da tolerância divina. Vejam, meus irmãos, que aquele nosso comentário agora há pouco sobre o tempo ali do profeta Abacuque, com essa confirmação aqui do comentarista, faz todo sentido aquele pensamento que eu compartilhei com vocês, de que o tempo ali do profeta Abacuque foi justamente antes do período, ou melhor, antes da invasão de Judá pelos exércitos ali do rei da Babilônia, pelos exércitos de Nabucodonosor. E um fato importante a ser mencionado aqui, meus irmãos, entre os teólogos há um pensamento, não há um consenso, ou até muitas vezes é gerada uma confusão, por que Deus escolheu justamente os caldeus ou os babilônios para castigarem Judá, sendo que os caldeus, os babilônios ou babilônicos, eram pecadores muito maiores do que ali o povo de Judá. Os caldeus ou babilônicos, eles pecaram, eram muito maiores pecadores do que Judá, do que os habitantes ali de Jerusalém, e Deus usou justamente este povo mais pecador para trazer juízo para o seu povo. No meio dos teólogos existe um certo desconforto, em relação a isso, porque isso parece ser uma injustiça. Como é que Deus usa alguém mais ímpio do que o seu povo para castigar o seu povo? Alguns até podem interpretar isso como sendo uma espécie de injustiça. Mas, queridos irmãos, mais uma vez, Deus tem os seus métodos de trabalho. O povo de Judá, o povo de Jerusalém não quis obedecer, não quis andar de acordo com a vontade, os mandamentos do Deus Todo-Poderoso. Deus providenciou um povo mais ímpio, mais duro e mais cruel e violento do que eles para se assenhorarem do povo de Judá e de Jerusalém, justamente para eles experimentarem um grande sofrimento debaixo de um povo cruel como eram os babilônicos. Justamente, conforme o comentarista pontuou, e realmente eu concordo com ele, para fazer Judá, o povo de Judá e de Jerusalém repensar as suas ações diante de Deus. Com certeza, aqueles 70 anos foram 70 anos de grande angústia, de grande choro,
de grande, vamos dizer assim, tristeza para o povo. Inclusive há um salmo, eu não vou me lembrar agora qual que é, onde os caldeus, os babilônios, eles pediam para os judeus cantar um dos hinos de Sião. Porém, eles estavam tão tristes, os judeus estavam tão tristes que não conseguiam louvar, não conseguiam cantar. Isso nos mostra, meus irmãos, que aquele período de 70 anos na Babilônia foi realmente um período de grande sofrimento ali para o povo de Judá e Jerusalém. Ainda que parecesse inerte, na verdade, Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos, mas seu povo não se lembrou. Se nós formos ver o que nós estudamos em trimestres anteriores, meus irmãos, nós veremos que Deus deu muitas chances de arrependimento ali para o povo de Judá, porém, aquele povo rejeitou todas as oportunidades que tiveram. E com isso acabaram sofrendo o completo juízo de Deus sobre a sua vida. Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. Isso nada mais era, meus irmãos, do que o testemunho que Deus havia falado de antemão para aquele povo e também sobre vamos dizer assim, a oportunidade de arrependimento que Deus havia dado para aquele povo, porém, aquele povo rejeitou todas as oportunidades oferecidas por Deus e, por conta disso, sofreram aquele duro juízo, aquela dura, vamos dizer assim, consequência da sua vida de pecado diante do Todo-Poderoso. Chegamos agora ao tópico 2, o avivamento pela palavra. Subtópico 1, ouvir a palavra de Deus. Em sua oração, Abacuque disse: ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quanto ao objeto de sua oração. Deus falou e Abacuque o ouviu atentamente. Meus irmãos, apesar de que Deus realmente, pelo que a Bíblia Sagrada nos informa, falou com Abacuque depois que ele fez a sua oração, o maior canal de comunicação de Deus para conosco hoje é a Bíblia Sagrada. Nós não precisamos esperar que Deus fale conosco através de uma revelação ou use um profeta. Por quê? Porque aqueles que meditam na palavra do Senhor ouvem a voz de Deus constantemente. O texto bíblico diz que quando o profeta ouviu ou recebeu a palavra de Deus, ele temeu. Isso porque o conhecimento de Deus nos traz temor, principalmente quando nós entendemos que o nosso Deus é um justo juiz. E lá nos Salmos diz que, além de ele ser um justo juiz, ele também se ira todos os dias. Então, queridos, o conhecimento desse Deus maravilhoso certamente gerará temor e reverência no nosso coração. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Quando Deus fala, nós precisamos ouvi-lo. Meus irmãos, infelizmente estamos vivendo em um tempo em que muitos não mais estão ouvindo a palavra de Deus. E aqui é importante nós frisarmos ou deixarmos claro para os irmãos é que ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, não é simplesmente receber a palavra nos ouvidos. O ouvir aqui é receber a palavra de Deus nos ouvidos como sendo a verdade de Deus, que é o que realmente ela é. A palavra de Deus é a verdade. Então, ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus é justamente receber essa mensagem, guardar a mensagem no coração e colocá-la em prática nas nossas vidas. Isso é ouvir, ou melhor, se nós usarmos uma transformação desta palavra, isso é dar ouvidos à palavra de Deus. É entendê-la, guardá-la no coração e praticá-la nas nossas vidas. Estamos percebendo uma parcela muito pequena da igreja que está fazendo essa questão de ouvir, de guardar e de praticar a palavra de Deus. Principalmente porque existem hoje muitos falsos mestres, muitos falsos profetas que estão relativizando a palavra de Deus.
para esses falsos mestres, para esses falsos profetas, não existe mais uma verdade absoluta da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Tudo para eles é relativo. Aquilo que a igreja sempre pregou como pecado lá atrás, hoje já não é bem assim, muitos dizem, né? Ah, mas não é bem assim, não é bem assado. E outros chegam a dizer até que a Bíblia, já chegaram a dizer até que a Bíblia estava desatualizada, que precisava ser atualizada. Queridos, nós estamos vivendo no final dos tempos, muitas pessoas, segundo disse Paulo, estão buscando para si ensinadores, pastores que tenham uma mensagem de acordo com aquilo que eles querem ouvir. Você e eu precisamos fugir destes maus obreiros. Nós precisamos permanecer com a pureza da palavra de Deus e principalmente com a real interpretação desta palavra de Deus. Nada de querer contextualizar a palavra com este mundo que nós estamos vivendo, ou seja, adaptar a palavra ao que o mundo está dizendo, ao que a cultura está dizendo. Pelo contrário, é a palavra de Deus quem nos mostra como precisa ser a cultura do reino de Deus. Não é a palavra que tem que se adaptar à cultura, e sim a cultura que precisa se adaptar à palavra de Deus, precisa absorver os ensinamentos da palavra e precisam cumprir os mandamentos que estão ali contidos na palavra de Deus. Então, queridos, que estejamos em vigilância. O comentarista menciona que precisamos ouvir a voz de Deus. E realmente precisamos. Mas que estejamos vigilantes contra estes falsos pastores, falsos profetas, que estão só trazendo mensagem para massagear o ego dos ouvintes. Não, queridos irmãos. A palavra de Deus verdadeira precisa ser pregada e não um evangelho misturado conforme temos visto aí em alguns lugares. Subtópico 2, temer a Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. É preciso ouvir a Deus e temê-lo, conforme nós acabamos de mencionar. Não pode haver avivamento sem temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Está ali no Salmo 110, verso 111, verso 10. Meus irmãos, conforme citamos no início da aula, a definição do verdadeiro avivamento é a questão do arrependimento e quebrantamento daqueles que buscam ao Senhor por uma renovação, por um avivamento. Mas é preciso nós mencionarmos que esse arrependimento e esse quebrantamento se dão principalmente por causa do temor de Deus. Quando uma pessoa se arrepende do seu pecado, este sentimento de arrependimento está ligado diretamente a um temor que está no coração daquela pessoa, um temor por ela ter ofendido a santidade daquele Deus maravilhoso, do nosso grande e poderoso Deus. Então percebam que o temor vem junto com o quebrantamento e vem junto também com o arrependimento. Se a pessoa não tiver temor no coração, ela dificilmente vai se arrepender, dificilmente vai se quebrantar diante do Senhor. Por quê? O temor vem justamente quando nós nos conscientizamos a respeito de quem é Deus, da sua grandeza, da sua majestade, da sua santidade. Então percebam que sem o temor de Deus não há quebrantamento, sem o temor de Deus não há arrependimento, e sem arrependimento e quebrantamento não há avivamento. Então percebam que uma coisa está ligada à outra. Precisamos ressaltar, porém, que o temor ao Senhor nada tem a ver com medo, pavor ou terror. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida, um sentimento de profundo respeito diante do Criador. Aqui, meus irmãos, é mais um ponto a respeito dessa questão do temor, é mais um ponto onde não há um verdadeiro consenso entre os teólogos. No meu entendimento, eu considero essa questão do temor a soma das três coisas. A soma da reverência, a soma do temor e a soma do terror. E por que eu digo isso? Quando nós olhamos e entendemos através das Sagradas Escrituras quem é Deus, ou o que Deus representa, eu não consigo ver um meio, por exemplo, de alguém não desenvolver a reverência,
Não desenvolver o medo, do temor como medo, e desenvolver também um terror em relação a Deus. Mas percebam, nenhuma dessas três situações, ou a reverência, o medo e o terror, são coisas negativas. O que eu estou querendo dizer é, esses sentimentos, um misto, né, desses três sentimentos surge no coração de cada um de nós por conta da diferença entre Deus e nós. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós percebemos o quanto Deus é grande, maravilhoso, santo e tudo mais, e nós vamos percebendo a nossa grande diferença em relação a Ele. Vocês querem ver uma situação que me impacta tremendamente, que nós encontramos na Bíblia? É a questão, por exemplo, de quando Deus fala ali no alto do Monte Sinai, ali em Êxodo 19. O que aconteceu ali? Deus falou para Moisés santificar o povo, levar o povo ali para o monte e esperar ali que Deus falaria diretamente com o povo. A Bíblia menciona, meus irmãos, que no alto do Monte Sinai começou a escurecer, começou a pegar fogo, um misto, né, de trovão, de fogo, de escuridão ali em cima do monte. E Deus, meus irmãos, começou a falar. Quando temos ali em Êxodo 20, né, a declaração dos 10 mandamentos, aquelas palavras foram ditas pelo próprio Deus de cima do Monte Sinai, para todo aquele povo ouvir. Vocês já imaginaram essa cena do povo de Israel ouvindo a voz de Deus vindo de cima de um monte de escuridão, de fogo e de trovão? A visão aterrorizadora que seria aquilo. E a Bíblia diz que o impacto foi tão grande no coração dos israelitas que eles chegaram para Moisés e disseram: ó Moisés, nós não queremos mais ouvir Deus falar diretamente conosco, senão nós vamos morrer. Que Deus fale diretamente com você e você passe para nós a palavra de Deus, nos transmita a palavra que Deus falou com você. Ou seja, Deus quis que Moisés servisse de intermediário entre Deus e o povo. Então, queridos irmãos, quando nós realmente conhecemos, entendemos quem é Deus, não há como no nosso coração você não ter medo, não temer a Deus no sentido de eu sou pequeno, Deus é grande, Deus é majestoso, mas não é aquele medo paralisante que você vai ficar tremendo. É um misto de reverência, de temor, de medo e de terror, porque imagina aquela situação no Monte Sinai. Mas é compreensível, por exemplo, que hoje em dia, com a presença do Espírito Santo em nosso coração, esse sentimento de terror seja amenizado. Como assim amenizado? Hoje o Senhor, Deus não vai falar de cima do monte pegando fogo. Hoje quem fala em nossos corações é o Espírito Santo. Deus pode usar um profeta? Pode usar. Deus pode usar uma música, né? Um hino? Pode usar. Deus pode usar uma pregação? Pode usar. Mas Deus usa principalmente a palavra e o Espírito Santo vivifica esta palavra dentro de nós. Então hoje, se você for olhar, então é diferente lá do Monte Sinai. As situações são diferentes, meus irmãos, mas o Deus é o mesmo. Não é porque Deus fala de forma diferente hoje através do Espírito Santo que está em nós que este Deus mudou. Ele continua sendo um fogo consumidor. Então, por mais que o Espírito Santo esteja aqui e nós precisemos desenvolver uma profunda comunhão com Ele, nós precisamos ter convicção de que o Espírito Santo é Deus, o Senhor Jesus Cristo é Deus, o Pai é Deus, formando a Santíssima Trindade, e essa Trindade a Bíblia diz, a Trindade é um fogo consumidor. E isso precisa causar em nós tremor. E isso precisa causar em nós uma profunda reverência e, por que não dizer, um misto ali, misturado no meio, um pouco de medo. Um pouco de medo de pecar contra o Senhor, um pouco de medo de ofender ao Espírito Santo e ele se entristecer e sair de nós e nós perdemos ali a marca, né, de propriedade do próprio Deus. Então percebam que por mais que alguns, né, tentem defender que esse temor de Deus é apenas reverência, no meu modo de pensar é um misto das três coisas.
Tem a reverência, certamente que tem, mas tem um pouquinho de medo por quando nós conhecemos quem Deus é de verdade e tem até um pouco de terror, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Mas nenhum desses três sentimentos pode ser um sentimento paralisador, mas sim um sentimento mas sentimentos que venham reforçar a nossa condição diante de Deus de reverência ali, de respeito, que nos leva a nos colocarmos justamente no nosso devido lugar no nosso relacionamento com Deus. Logo, ter um estilo de vida que reverencia ao Senhor é o princípio da sabedoria do crente. Em outras palavras, meus irmãos, se nós conhecermos o nosso lugar diante do relacionamento com Deus, já será o princípio da sabedoria para nós. Subtópico 3, o clamor pelo avivamento. Abacuque roga a Deus que avive a sua obra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, ouviu sua palavra com temor e clamou a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. Meus irmãos, tudo nos leva a crer que o profeta acreditava que apenas uma mudança de postura, de ação do povo de Israel, apenas uma mudança, uma conversão, poderia evitar o colapso que estava a caminho ali de Judá e Jerusalém. Mais uma vez, tudo leva a crer que o profeta cria, que se Deus operasse aquelas grandes coisas que ele havia feito no passado, aquele povo poderia se arrepender, poderia se quebrantar diante de Deus, e aquele arrependimento e quebrantamento poderia ser o início de um grande avivamento ali na nação de Judá, na nação ali de Judá, na nação de Judá, na cidade de Jerusalém, que poderia, conforme eu mencionei, livrá-los do castigo que já estava a caminho. Inclusive, Deus sempre quis restaurar o seu povo. Vamos ler o que está ali no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, na Almeida Revista e Corrigida. E se o meu povo, isso são palavras do próprio Deus, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vejam aqui a promessa de restauração do próprio Deus, se aquele que pecar se arrepender, deixar os pecados e buscar a Deus com o coração quebrantado e arrependido. O profeta fez 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do seu povo. Primeiro, ele pediu o avivamento para a sua obra. Segundo, pediu para que Deus notificasse a sua obra. E terceiro, pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Queridos, conforme nós lemos na leitura bíblica em classe, o que temos ali no capítulo 3 do livro do Abacuque seria uma oração em forma de canto. E é importante para que nós respondamos, ou mencionemos essas 3 características que o comentarista pontuou aqui, que são encontradas ali na versão Almeida Revista e Corrigida. Seria importante nós lermos este mesmo versículo, numa outra versão. Eu achei uma versão interessante no material do Champlin, uma versão chamada NCV. Eu vou ler esse texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 2, nessa versão NVC, que foi traduzida ali no material do Champlin, no comentário do livro de Abacuque ali do Champlin. Diz assim: Senhor, tenho ouvido as notícias a teu respeito. Senhor, estou admirado diante das coisas maravilhosas que tens feito. Faze grandes coisas de novo em nosso próprio tempo. Faze essas coisas acontecer outra vez em nossos próprios dias. Mesmo quando estiveres irado, lembra-te de ser gentil conosco. Vejam aqui, meus irmãos, que aqui há uma explicação melhor, ou é um pouco mais claro a respeito desses 3 versículos, dessas 3 ações, que na língua portuguesa é aviva a tua obra,
Aqui nessa versão NCV, que provavelmente estava no inglês, não fala avivamento, mas sim faz novamente as tuas obras, como está escrito aqui, né? Faze grandes coisas de novo em nosso próprio tempo. Então, dá-nos a entender que este aviva a tua obra não é simplesmente um avivamento, vou fazer uma renovação espiritual naquele povo, e sim, faz de novo aquelas obras que tu tinhas realizado. E por que eu estou frisando isso, meus irmãos? Eu não tenho assim habilidade nas línguas originais, no hebraico ou no aramaico, eu não tenho. Então, muitas vezes eu fico procurando nas versões, nas traduções, algo que faça mais sentido, né, no que diz respeito àqueles versículos em específico. E essa versão NCV que eu encontrei ali no material do Champlin nos dá assim uma clara indicação de que aquele avivamento que está ali em Abacuque 3:2 não é realmente, Senhor, derrama a sua obra, derrama o seu Espírito Santo ali causando um avivamento espiritual. E sim, dá-nos a entender que aviva a tua obra é justamente, faz de novo, opera novamente o que tu já tinhas feito, como está aqui nesta versão. E que fique claro para os irmãos que eu não estou, vamos dizer assim, desmerecendo a interpretação do avivamento. A maioria dos nossos teólogos da Assembleia de Deus considera esse texto de Abacuque 3:2 como sendo justamente esse avivamento espiritual. Porém, conforme eu disse para os irmãos, para mim, aqui, essa versão NCV do Champlin é a que faz mais sentido. Mas eu digo isso com todo o respeito aos nossos teólogos. Os irmãos fiquem à vontade para fazer a interpretação que mais lhe convier. Eu estou só sendo sincero em relação àquilo que eu achei, a conclusão que eu cheguei durante os meus estudos. Mas, indiscutivelmente, precisamos realmente de ter um avivamento espiritual, quebrantamento, arrependimento diante do Senhor, para que Ele venha sarar as nossas vidas e nos encher cada vez mais do seu Espírito Santo. Finalmente, o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, fé e otimismo. Meus irmãos, quando alguém tem a sua fé firmada naquele que tudo pode, não importa as situações externas, porque aquela pessoa tem a convicção de que Deus cuidará dela perfeitamente. Chegamos agora ao tópico 3, avivamento, questão de vida ou de morte. Subtópico 1, o clamor pela misericórdia de Deus. Além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Era uma questão de vida ou de morte. Por isso ele suplicou, na ira, lembra-te da misericórdia. Meus irmãos, esse texto nos leva a pensar que o profeta sabia que aquele povo provavelmente estava com o coração tão endurecido que não daria ouvidos às exortações do Senhor, como de fato aconteceu. E quando alguém que conhece a Deus vê que existe um castigo iminente, existe assim uma retribuição iminente em cima de alguém por conta dos pecados cometidos, a pessoa só consegue pedir misericórdia. Misericórdia a Deus, porque se Deus aplicasse o juízo que todos nós merecemos, meus irmãos, não sobraria uma pessoa viva sobre a terra. A própria Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos destruídos. Todos nós não fomos destruídos ainda por conta da grande misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso. O profeta sabia, diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo este povo pereceria ao peso da mão do Senhor sobre suas maldades. É o que eu acabei de mencionar. Se não fossem as misericórdias de Deus, nenhum ser humano, a não ser Cristo Jesus, que nunca pecou, nenhum ser humano sobreviveria diante do Deus Todo-Poderoso. Só não somos destruídos por conta das grandes misericórdias do Deus Todo-Poderoso. E quando tratamos de alguém que é desobediente, contumaz, teimoso, que se, vamos dizer assim, que teima, né, que
não muda de posição, está seguindo o caminho longe de Deus, está seguindo no caminho do pecado e não quer se converter. Imagine então qual é o merecimento desta pessoa diante de Deus. Porém, ainda assim, Deus muitas e muitas vezes exerce a sua misericórdia e a sua longanimidade. E aqui precisamos lembrar de uma coisa muito importante. Um lugar onde Deus não vai mais exercer misericórdia é no dia do julgamento. A misericórdia de Deus é até antes do julgamento. No dia do julgamento, ali Deus não exercerá misericórdia. Vai ser apenas o seu juízo que agirá ali sobre todas as nações que se esqueceram de Deus ou que viraram as costas para o Todo-Poderoso. Subtópico 2, Deus é misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Deus é misericordioso. Meus irmãos, nós acabamos de ler ali segundo Crônicas 7,14, quando Deus mesmo faz uma promessa de restauração para aqueles que se arrependerem e buscarem ao Senhor de todo o coração. Então, ali, mais uma vez, é a demonstração da grande misericórdia do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia relata o episódio de Davi, que preferiu cair nas mãos de Deus por causa de suas misericórdias. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. E realmente, nós vimos naquele episódio ali de 1 Crônicas 21, quando Davi manda contar o povo, manda contar o exército, né, que era completamente contrário à vontade de Deus. E Deus usou o profeta para oferecer a Davi 3 oportunidades de castigo. E Davi preferiu cair sob as mãos do Deus Todo-Poderoso por conta das misericórdias de Deus. E naquele episódio, naquele evento, nós vimos ali que Deus mais uma vez exerceu a sua grande misericórdia, não permitindo que o anjo destruísse ali a cidade de Jerusalém. Então vejam, meus irmãos, a Bíblia está repleta de exemplos de aplicação da misericórdia desse Deus maravilhoso ao qual nós servimos. E nunca nos esqueçamos que as misericórdias do Senhor são justamente a causa de nós não sermos destruídos. Maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus teve o profeta Jeremias, quando declarou: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nós já citamos esse versículo várias vezes e só podemos glorificar a Deus por essa tão grande misericórdia. Subtópico 3, clamemos a Deus. Atualmente, podemos afirmar que a depravação moral do mundo se tornou endêmica. Em grande parte, não há mais o menor sentimento de vergonha e pudor. Meus irmãos, depravação moral endêmica se aproxima de algo como se fosse uma doença contagiosa, ou seja, que está contaminando todo o mundo. A Bíblia menciona que o mundo, o sistema de governo mundano jaz no maligno, e esse sistema de governo, esse sistema de condução, né, da humanidade está se esforçando cada vez mais para afastar toda a humanidade de Deus. Inclusive, citamos em lições anteriores as mudanças culturais, onde nelas todos os resquícios, né, do que o comentarista chamou no trimestre passado, se eu não me engano, né, os paradigmas judaico-cristãos estão sendo retirados da nossa cultura justamente para que o povo se afaste cada vez mais do Todo-Poderoso. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou em grupos, mas está institucionalizada com apoio legal. Há poucos anos, governos culturalmente autoritários incluírem em suas agendas a institucionalização do aborto, do falso casamento gay e da ideologia de gênero. Na realidade, meus irmãos, o sistema de governo mundano, conforme eu mencionei, está nas mãos de Satanás. Então, Satanás está fazendo de tudo, usando os seus adeptos para executarem a questão da mudança cultural
e principalmente apoiar atos que são contrários à vontade de Deus, justamente como leis nos países, conforme o comentarista aqui citou 3 situações. Então, ali eles estão, quando o comentarista menciona, estão institucionalizando o pecado, ou seja, estão apoiando cometer o pecado em forma de lei, ou seja, a lei tem permitido que as pessoas pequem contra o Deus Todo-Poderoso. Mas é importante nós lembrarmos que nada disso ficará impune diante de Deus. Deus julgará a todos os homens, a todas as nações. E não importa que governos enfim, estejam fazendo leis contra o Deus Todo-Poderoso. Chegará um dia em que todos terão que prestar contas diante do Criador. E neste dia, conforme eu já mencionei, não será usada, né, a misericórdia de Deus não será aplicada neste dia. Será apenas o juízo de Deus que governará este julgamento. Ainda mais, há igrejas que, dizendo-se cristãs, aprovam essas abominações. A pretexto de serem igrejas inclusivas, aceitam a depravação moral como norma e realidade posta, alegando que Deus é amor e por isso não exclui ninguém. Meus irmãos, isso aqui nada mais é do que o que já comentamos a respeito dos falsos profetas, os falsos mestres que estão aí difundindo aí um falso evangelho. E Paulo menciona que essas pessoas são servos de Satanás. Vamos ler o que está ali, o que Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 13 a 15, na Almeida Revista e Corrigida. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros, né, os ministros de Satanás, se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então vejam que existem hoje os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos apóstolos, que nada mais são do que servos de Satanás, trabalhando para o inimigo das nossas almas, parecendo ser cristãos, tendo uma aparência de piedade, mas na realidade estão a serviço do inferno. Então, queridos, estejamos em completa vigilância em relação a esse tipo de gente, em relação a esse tipo de evangelho. A Bíblia, porém, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, este é um dos textos que eu considero mais importante, né, para a vida espiritual. Toda a Bíblia é importante, mas tem alguns textos que se destacam. E esse, em particular, precisa estar muito vivo na nossa consciência, porque de obedecer a este texto depende a nossa salvação. Se nós negligenciarmos o processo de salvação, de santificação, nós não veremos o Senhor, ou seja, nós não alcançaremos a salvação. Por isso estejamos atentos a esse tipo de versículo e principalmente a esse versículo. Santificação é algo importantíssimo na vida de todos os cristãos. Certamente o juízo de Deus não tardará. Portanto, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque. Na ira, lembra-te da misericórdia. Queridos, realmente precisamos grandemente pedir e buscar a misericórdia do Senhor, tanto para as nossas vidas, quanto suplicar pela vida, né, daqueles que estão caminhando a passos largos para a condenação. Estamos chegando ao final de mais uma lição e ao final do trimestre. Vamos para a conclusão. Assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento à sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante, ou até mesmo pior, que nos tempos do profeta. Devemos clamar pela misericórdia de Deus pelos que estão se apostatando da fé e, em muitas igrejas, aprovando todas as abominações contra Deus.
clamemos solenemente: aviva, Senhor, a tua obra. Meus irmãos, eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos vocês que de alguma forma têm nos apoiado neste humilde trabalho. Estamos com essa lição, estamos chegando, completando 4 anos de canal. Agradeço a Deus, pois apesar das grandes dificuldades que nós passamos, conseguimos chegar até aqui. E que o Senhor, que os irmãos possam nos ajudar com as suas orações para que o Senhor nos dê graça para continuar realizando esta obra, que é justamente para a glória e honra do nome do Senhor. Se Deus permitir, meus irmãos, estaremos na semana que vem, junto com os irmãos, para comentar a lição de número 1 do próximo trimestre, segundo trimestre de 2023. Graça e paz e que Deus continue abençoando a cada um de vocês.